Você sofreu algum acidente, recebeu o auxílio-doença por um período e depois tentou com o INSS o auxílio-acidente e teve uma negativa administrativa? Saiba que são necessários alguns documentos médicos para comprovar a sequela e a redução na capacidade de trabalho. Esses documentos podem ser desde laudos, exames e até mesmo prontuário médico à época do acidente. O ideal é que, diante da negativa do INSS, você procure um profissional para que ele oriente quais os documentos, forma de agir, se vai continuar com o pedido administrativo ou se para o seu caso é melhor o pedido judicial. Para análise do seu histórico, acesse o nosso link na bio. Você pode me perguntar: doutora, mas eu sofri o meu acidente há muito tempo atrás, há 5, 10 anos, eu ainda tenho esse direito? A resposta é sim, você tem o direito. Se você já recebeu o auxílio-doença, você sofreu um acidente e esse auxílio-doença foi em decorrência desse acidente, você voltou a trabalhar, mas ficou com sequela, teve limitação no seu trabalho, você tem o direito ao auxílio-acidente. Judicialmente, ele pode ser requerido. Comprovando a sequela, com todos os laudos e documentos médicos, você receberá os últimos 5 anos retroativos, de uma única vez. Esse benefício veio para auxiliar o segurado, que teve sequela e reduziu a sua capacidade de trabalho. Lembrando também que o auxílio-acidente, ele paga uma indenização mensal correspondente à metade do salário que a pessoa recebia à época do acidente. Não deixe o seu direito esquecido. Mesmo que o seu acidente tenha ocorrido há 5, 6 anos atrás, o benefício pode ser solicitado agora. Você já sofreu algum tipo de acidente, podendo ser ele de automóvel, doméstico, jogando bola ou no seu dia a dia, que tenha causado alguma limitação ao trabalho? Você já até recebeu o auxílio-doença, porém voltou a trabalhar e sente aquela limitação no momento do trabalho? Você sabia que existe um benefício para o seu caso? O auxílio-acidente. O auxílio-acidente é uma indenização paga mensalmente pelo INSS, inclusive com 13º, aquelas pessoas que sofreram algum acidente ao longo da vida, tiveram a redução na capacidade de trabalho, receberam o auxílio-doença, retornaram ao trabalho, porém ainda tem essa limitação. Essa indenização, ela vai perdurar toda a vida da pessoa, até o momento em que ela se aposentar. Porém, esse benefício é um benefício que deve ser solicitado pelo segurado. O INSS muitas vezes não concede o benefício. O segurado que tem que fazer o pedido, a sua solicitação. Ele funciona de forma retroativa, mesmo que o seu acidente tenha ocorrido há 5, 6 anos atrás, o benefício pode ser solicitado agora e o segurado tem direito a receber os últimos 5 anos. Mas claro que para solicitar esse benefício deve ser comprovada a sua limitação. O ideal é que procure um profissional da área para que este analise o seu caso e faça o pedido junto ao INSS. Ficou com alguma dúvida? Então deixe sua pergunta aqui nos comentários. Sua mãe pode ter direito ao benefício assistencial, chamado BPC-LOAS. É um benefício de um salário mínimo pago a pessoas em situação de vulnerabilidade social, cumulado com a idade, 65 anos ou mais, ou alguma deficiência ou doença, quando não está comprovada a idade de 65 anos. Para
conseguir o benefício, é fundamental que seja comprovada essa vulnerabilidade social. Ela é comprovada através da renda. Essa renda tem que perfazer 1/4 do salário mínimo para os componentes da família. E além da vulnerabilidade social, temos que ter o preenchimento do requisito doença para aqueles que não têm 65 anos ou a idade para aqueles que têm os 65 anos completos. O benefício assistencial não é uma aposentadoria, então ele não é vitalício. Ele é um benefício pago mensalmente, 12 pagamentos ao ano, de um salário mínimo. E ele é pago justamente por conta dessa questão de vulnerabilidade cumulada com a doença ou deficiência ou a idade. Ele pode ser revisto de acordo com as normativas do INSS. Doutor, uma dúvida. O INSS acaba de negar o auxílio para uma pessoa com, por exemplo, hernia de disco severa, mesmo ela tendo todos os laudos. Por que isso acontece tanto? Isso acontece com muita frequência porque muitas vezes é confundido a questão da doença com a incapacidade. Muitas vezes o laudo comprova a doença, mas não a incapacidade. E o INSS, ele quer que você demonstre para ele uma incapacidade para o trabalho. E a incapacidade muitas vezes tem que estar detalhada no atestado médico, onde fala que você precisa ter esse afastamento do trabalho. Doutor, e tem um jeito de reverter isso? Sim, é possível reverter, mas é necessário buscar um advogado especialista na área previdenciária para fazer uma análise detalhada da situação do seu caso. Uma análise minuciosa do caso, nós podemos buscar informações e qualificar os seus documentos, fazendo a enquadramento com a incapacidade. É um trabalho que é minucioso, mas é gratificante ao mesmo tempo. Receber a negativa do INSS não é o fim, é o momento de você buscar uma defesa técnica, alguém que possa lhe auxiliar em fazer a busca do seu direito. Hoje é o dia de quem dedica a vida a cuidar da nossa saúde, os profissionais da enfermagem. Vocês que tanto dedicam suas vidas para os outros merecem também reconhecimento. E uma das formas de se fazer isso é por meio do direito previdenciário, que possui regras diferenciadas para quem exerce essa atividade. O futuro de quem cuida da nossa saúde também merece proteção e um olhar especializado. Feliz dia aos nossos enfermeiros. No vídeo anterior eu falei sobre os documentos que você tem guardado lá no cantinho esquecido. Hoje eu vou falar como a gente pode utilizar esses documentos. Nós chamamos isso de prova material. Esses documentos são fundamentais para você provar o seu direito perante o INSS. A gente pode provar com algum documento, por exemplo, uma ficha de sindicato rural, uma nota de produtor. Com isso, a gente pode levar ao INSS também testemunhas, faz o depoimento das testemunhas e do autor perante o INSS. Isso confirma as informações relativas a todo o período de trabalho. Caso você tenha dúvida para saber em que fase está o seu direito, procure um advogado especialista. A sua história importa. Você sabia que aquele documento que você tem guardado, uma caixinha antiga no seu quarto, ele pode importar muito na hora da sua aposentadoria? Pode ser que para você ele só tenha um valor afetivo, que você olha de vez em quando ele, mas para nós isso se chama prova de direito material. O documento que você tem guardado na sua casa, ele pode ser a garantia da sua aposentadoria. Uma foto, uma certidão, uma ficha antiga, isso tudo tem valor para o INSS e para a Justiça. O seu histórico conta a história da sua vida. Por isso ele pode ser fundamental e a esperança para a sua aposentadoria. O primeiro passo é a informação. Você saber conseguir esses documentos. Caso você tenha dúvida, procure um especialista na área previdenciária. A sua história importa. Você sabia que algumas condições de saúde dão direitos especiais no INSS? A doença de Parkinson é uma delas. Essa doença é tão grave que ela isenta a pessoa de cumprir a exigência mínima de contribuições para a carência do auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade permanente.
você não precisa cumprir o número mínimo de contribuições para ter acesso a esse direito. O que a lei quer garantir é que você se preocupe com a cura da doença e não com a burocracia. Em casos mais graves, você pode ter o direito a um adicional de 25%. Nesse Dia Mundial do Parkinson, espalhe esse direito. Em caso de dúvidas, procure um especialista. O diagnóstico de câncer muda tudo na vida de uma família. E a última coisa que você precisa se preocupar nesse momento é com a insegurança financeira. O que muitos não sabem é que o diagnóstico da neoplasia maligna isenta da carência para o INSS. Você não precisa cumprir um número mínimo de contribuições para ter direito ao benefício. O que o INSS exige é que você tenha documentações médicas robustas que estejam comprovando o seu direito, com o CID da doença, o histórico do seu tratamento. A lei existe para que você foque na cura, não na burocracia. Nesse Dia Mundial do Combate ao Câncer, lembre-se, informação também é um remédio. Em caso de dúvida, procure um especialista.